Aula de Matemática, Ensino Médio, estagiário Edivaldo Cardoso de Araújo, propriedades da função logarítmica e sua inversa. Tema da nossa aula de hoje, propriedades da função logarítmica e sua inversa. Propriedades da função logarítmica. Propriedade 1. O log de x na base b é igual ao log de y na base b. Equivalente x igual a y, pois as bases, o log de b e log de b são igual, então podemos simplificar. Ficamos então com x igual a y. Igualamos os logaritmandos, o x com y. Para quaisquer números reais positivos, x e y e b. X, y e b com b diferente de 1. Propriedade 2. A função logarítmica f de x igual log de x na base b é crescente em todo o seu domínio, se e somente se b maior do que 1. Ou seja, a base do logaritmo, quando é maior do que 1, a função logarítmica é crescente. Quando a base do logaritmo, da função logarítmica, é maior do que 1, nesse caso o b, né, que é a base do logaritmo, é maior do que 1, a função crescente. Veja que tem-se então que o log de x2 na base b é maior que o log de x1 na base b. Veja que o x2 é maior do que o x1, pois o x2 está na frente do x1. É equivalente que x2 é maior do que x1. x2 é maior do que x1. Para quaisquer números reais positivos, x1 e x2, e b com b maior do que 1. b maior do que 1. Veja, o b é maior do que 1. A imagem do x1, substituímos a função logarítmica, no lugar do x, trocamos por x1. Ficamos em um log de x1 na base b. A imagem de x2, substituímos na função o x por x2. Ficamos então com log de x2 na base b, com b, nesse caso, maior do que 1. Então a função aqui é crescente. O gráfico dessa função é crescente. Só lembrando que o gráfico da função logarítmica, ela tende ao eixo y, mas nunca toca no eixo y, ou seja, o eixo y é uma assíntota vertical. Propriedade 3. A função logarítmica f de x igual x na base b é decrescente em todo o seu domínio se e somente se 0 é menor do que b e b é menor do que 1. Ou seja, se o b for maior do que 0, ou seja, positivo, e menor do que 1, ou seja, o b está compreendido no intervalo de 0 a 1, é decrescente. Toda vez que a base é maior do que 0, ou seja, positiva, e menor do que 1, compreendido entre 0 e 1, a função logarítmica é decrescente. Veja, tem-se então que o log de x2 na base b é menor do que o log de x1 na base b. Então é equivalente que x2 é maior do que x1. Então x2 é maior do que x1. Veja que o x2 está na frente, logo x2 é maior do que o x1. Para quaisquer números reais positivos, x1, x2 e b, com o b maior do que 0 e menor do que 1, ou seja, b entre 0 e 1. Veja, a imagem de x1 é substituir na função, no lugar do x, trocar por x1. Então ficamos com log de x1 na base b. A imagem de x2 troca na função o x por x2, ficamos então com log de x2 na base b. Veja que nesse caso, como o b está entre 0 e 1, maior do que 0 e menor do que 1, a função é decrescente. Veja que essa função decrescente, ela tende ao eixo y, mas nunca toca no eixo y, pois o eixo y é uma assíntota vertical. Então a função é decrescente quando a base b está compreendida entre 0 e 1, ou seja, maior do que 0 e menor do que 1.
ok? A função logarítmica e a função exponencial. Dado o número real, qualquer b positivo e diferente de 1, temos: primeiro, para todo número real positivo x, existe um único número real y, tal que y é igual log de x na base b. 2. Para todo número real y, existe um único número real positivo x, tal que y é igual log de x na base b. As condições 1 e 2 mostram que a função y igual log de x na base b é uma correspondência biuniforca. Biuniforca é entre os conjuntos reais positivos não nulo, asterisco excluindo o zero, e reais. E, portanto, essa função admite inversa, que podemos encontrar substituindo x por y e y por x, obtendo x igual log de y na base b. Veja, aonde tem o y na função, para encontrar sua inversa, trocamos o y por x e o x trocamos por y. Apagamos o y, colocamos o x, apagamos aqui o número x e colocamos o y. E em seguida isolamos a variável y, obtendo a sua inversa. Veja, trocamos o y por x, o x por y e em seguida isolamos o y. Veja, y é igual a b elevado a x, pois se aplicarmos a definição de log, vejamos que chegamos lá, b elevado a x é igual a y, logo y é igual a b elevado a x. Y igual a b elevado a x é a função inversa desta função. Aliás, desta função aqui, y igual log de x na base b. A inversa dessa função é y igual b elevado a x. Primeiro passo, troca o x por y, o y por x nesse caso, e o x por y. E o segundo passo, isolar a variável y. Veja que o y igual a b elevado a x, pois b elevado a x é igual a y, logo y igual a b elevado a x, ok? Então y igual a b elevado a x é a função inversa desta função logarítmica. Ou seja, a inversa da função logarítmica é uma função exponencial, ok? Exemplo, a figura 1 a seguir apresenta os gráficos das funções inversas f de x igual log de x na base 2. A inversa dessa função é f de menos 1 de x igual a 2 elevado a x. Veja que o f de x é o y, trocamos o y por x e o x trocamos por y, ou seja, 2 elevado a x é igual a y, logo o y pode ser escrito também como f de menos 1 de x igual a 2 elevado a x. E a figura 2, os gráficos das funções inversas f de x igual log de x na base 1 sobre 2. A sua inversa é f na menos 1 de x igual a 1 sobre 2 elevado a x. Para encontrar a inversa, troca o f de x, que no caso é o y, por x e o x por y. Ficamos então com meio elevado a x igual a y. Logo o y, que é o f da menos 1 de x, é igual a meio elevado a x. Note em cada figura a simetria dos gráficos em relação à reta R bissetriz dos quadrantes ímpares. Só lembrando que no plano cartesiano, esta área aqui, conhecido como primeiro quadrante, esta outra parte aqui, segundo quadrante, esta outra parte, terceiro quadrante, e esta outra aqui é o quarto quadrante, ok? Por isso que esta reta é conhecida como a reta bissetriz dos quadrantes ímpares, pois aqui é o primeiro quadrante e aqui é o terceiro quadrante.
a bissetriz divide o ângulo em dois ângulos iguais. Veja que é um ângulo de 90 graus e a reta dividiu esse ângulo de 90 em dois ângulos de 45 graus. Ok? Y igual a 2 elevado a x é a função inversa, ou seja, é a função inversa de y igual ao log de x na base 2. Veja que a função inversa da função logarítmica é uma função exponencial. O gráfico aqui, esse gráfico em azul, o gráfico da função inversa, que é a função exponencial. Passando aqui no ponto menos 1,5, no ponto 0,1 e no ponto 1 e 2. Essa reta aqui é a reta bissetriz dos quadrantes ímpares. Veja que a simetria deste gráfico em relação a bissetriz quadrantes ímpares em relação ao outro gráfico da função logarítmica y igual a log de x na base 2. Veja, aqui temos o ponto meio e menos 1, e aqui temos o ponto 1 e 0, e aqui temos o ponto 2 e 1. Veja que os gráficos são simétricos em relação à reta bissetriz, a reta R. Aqui nesse outro gráfico, vejamos que y igual a meio elevado a x é o gráfico da função inversa, em azul. Temos o ponto aqui menos 1 e 2, o ponto 0 e 1, e temos aqui o gráfico da outra função, y igual a log de x na base meio. Tem o ponto aqui menos 1 e 2, o ponto 0, aliás, 1 e 0, 1 no x e 0 no y. Aqui novamente a reta bissetriz dos quadrantes ímpares, a reta R, ok? Veja que este gráfico, como a base é menor, está compreendido entre 0 e 1, o seu gráfico é decrescente, e também desta outra aqui, como a base está entre 0 e 1, também é decrescente seu gráfico é decrescente. Já nessas outras duas aqui, tanto na função inversa como na função mesmo logaritmo como a sua inversa, ambos são gráficos crescentes. Veja, aqui o gráfico dessa daqui é crescente e o gráfico dessa outra também é crescente, pois a base aqui é 2, é maior do que o 1, ou seja, aqui é 2, é maior do que 1. Nesse caso a função logarítmica, a base é 2 e é maior do que 1. Portanto, aqui são gráficos de funções crescentes, aqui são os gráficos das funções decrescentes. Sabemos disso de acordo com sua base. Veja que a base está compreendida entre 0 e 1. É maior do que 0 e menor do que 1. Veja que aqui também é maior do que 0 e menor do que 1. Logo, são funções decrescentes. Aqui a base é 2, é maior do que 1. Aqui a base é 2, é maior do que 1. Portanto, são funções crescentes, ok? Exercícios resolvidos. Obter a inversa da função y igual ao log de 2x mais 1 na base 2. Inicialmente, trocamos o x por y e o y por x. Veja que aonde tem o y, colocamos o x, aonde tem o x, colocamos o y, ok? E em seguida, isolamos a variável y, ou seja, isolamos o y, é deixar o y sozinho, ok? Então, aplicando aqui a definição de logaritmo, temos 2 elevado a x é igual a 2y mais 1, ok? 2 elevado a x igual a 2y mais 1. Isolamos o y, passamos o número 1 para o primeiro membro com o sinal trocado, ficando 2 elevado a x menos 1. Como o 2 está multiplicando, desce dividindo, ficamos que y é igual a 2 elevado a x menos 1 sobre 2, ok? Logo, a inversa de y igual log de 2x mais 1 na base 2 é y igual a 2 elevado a x menos 1 sobre 2. Essa daqui é a função inversa desta função logarítmica. A função inversa da função logarítmica é uma função exponencial, pois a variável se encontra no expoente, ok?
aqui determinar a inversa da função y igual a 2 mais 5 elevado a x mais 1. Aqui é uma função exponencial. A inversa da exponencial é a logarítmica. Inicialmente trocamos o x por y e o y por x. Veja que onde tem o y, colocamos o x, aonde tem o x, colocamos o y, ok? E em seguida isolamos a variável y. Isolamos a variável y, ok? Aplicando a definição de log, né? Temos que o expoente é igual o log de 5 veja, bem aqui, ó, o log de xy mais 1 é igual ao log de 5 de x menos 2 na base de 5. Pois se aplicarmos a definição de log, vejamos que 5 elevado a y mais 1 é igual a x menos 2. E é o que está escrito aqui, ó, 5 elevado a y mais 1 igual a x menos 2. O expoente fica sendo igual ao logarítmico da base, na base 5, e isso daqui o resultado é logaritmando, ok? Pois ao aplicar a definição de log, vejamos que 5 elevado a y mais 1, ok, é igual o logaritmando x menos 2. Ou seja, nesse caso aqui, para isolar o y, passamos o número 1 para o segundo membro com o sinal trocado. Ficamos então y igual menos 1 mais o log de x menos 2 na base 5, ok? Logo, a inversa de y é igual a 2 mais 5 elevado a x mais 1 ou seja, a inversa dessa função é y igual a menos 1 mais log de x menos 2 na base 5, ok? Então, galera, qualquer dúvida, escreva aqui nos comentários ou poste no grupo do WhatsApp, ou ainda vocês podem perguntar pelo PV e tirar a sua dúvida, ok?